E aí nós chegamos aos queridinhos das cortes superiores. O recurso extraordinário e o recurso especial. Nós estamos aqui no tema 5 da nossa aula especial para os alunos da pós-graduação da Unifil, o 6º vídeo, tá certo? E a partir do slide 34. Agora nós vamos começar a navegar aqui pelos slides, falar de cabimento. Vejam, recurso extraordinário, recurso especial, na Constituição Federal. Artigo 102, inciso 3º, 102, competências do Supremo Tribunal Federal, 105, competências do Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º. Procedimento no Código de Processo Civil, artigos 1029 e seguintes. Beleza? É disso que nós vamos tratar agora. Então vamos ver primeiro hipótese de cabimento. As hipóteses de cabimento estão previstas na Constituição Federal. E isso, vejam, que faz todo sentido por conta do seguinte: a função primordial da Constituição Federal é regular o exercício legítimo do poder em um Estado de Direito e também determinar aí garantias fundamentais contra eventual arbítrio e tudo mais. É a Constituição quem diz quem pode legitimamente fazer o que no que diz respeito ao poder institucionalmente organizado, tá certo? E aí, então, a Constituição disciplina quais são as competências do Poder Judiciário. Ela disciplina quais são as competências do Poder Legislativo também, quais são as competências do Poder Executivo. Num sistema de freios e contrapesos e tudo mais. Vocês estudaram isso lá em Direito Constitucional, em Teoria Geral do Estado também, né? E trata das competências do Poder Judiciário e aí das competências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça também. Competência para julgar causas em regime aí de recurso, nas hipóteses de recurso extraordinário e de recurso especial, estão lá, portanto, na Constituição Federal também, beleza? Começando pelo recurso extraordinário, porque vejam, as competências são diferentes, evidentemente que elas são diferentes. Em determinadas hipóteses nós teremos cabimento de recurso extraordinário, em outras hipóteses nós teremos cabimento de recurso especial. Não são competências repetidas. Mas o procedimento, de toda forma, é regulado em conjunto no Código de Processo Civil. Agora, desde logo é bom lembrar o seguinte: sempre que a gente vai advogar, trabalhar no exercício recursal, a gente precisa também olhar os regimentos internos das cortes. Isso é indispensável, tá certo? Mas vamos trabalhar aqui hoje com Constituição Federal, com Código de Processo Civil, tá certo? Então, primeiro, hipóteses de cabimento de recursos extraordinários. Artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, ou seja, a gente precisa ter um esgotamento das instâncias ordinárias para daí então caber o recurso extraordinário. Então, causas decididas em única ou última instância quanto à decisão recorrida. São 4 hipóteses. Primeiro, contrariar dispositivo da própria Constituição Federal. Isso porque cabe ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição. Então, se a decisão recorrida ela contraria um dispositivo da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Isso é o que diz a Constituição. A segunda hipótese, declarar inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. E por que aí cabe recurso extraordinário, professor? É porque cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à Constituição Federal, pelo menos. Cabe lembrar aqui que em relação às constituições estaduais, quem dá a última palavra são os tribunais de justiça dos respectivos estados aí, tá certo? Mas então, se a lei declara inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, cabe recurso extraordinário justamente porque cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre isso. E o Supremo pode muito bem dizer, olha, aqui não tem inconstitucionalidade não. O que houve foi uma impressão de inconstitucionalidade, mas o tratado ou
a lei federal ou o respectivo dispositivo não ofende não a Constituição Federal. Essa é bem uma possibilidade, tá certo? Depois, se a decisão, a terceira hipótese, se a decisão de última ou de única instância julgar válida lei ou ato do governo local, ou seja, estadual, distrital ou então municipal, em face da própria Constituição. Então existe uma controvérsia sobre a legitimidade daquela lei ou do ato normativo local em relação à Constituição Federal, e a decisão de única ou de última instância julga válida a lei do ato ou do governo local. Cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última palavra sobre isso. E a quarta e última hipótese, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então existe lá uma controvérsia entre lei local, estadual ou distrital ou municipal, e lei federal, e o tribunal julga válida a lei local em face da lei federal. Se julgar a lei federal válida em face da lei local, aí a discussão que vai caber em um primeiro lugar é a discussão aí de respeito à própria lei local, e daí a gente tem o cabimento de recurso especial e tudo mais. Agora, o que a Constituição entende aqui é que se julga válida a lei local contestada em face da lei federal, a gente tem um problema relacionado intimamente à Constituição Federal por conta do seguinte: o grande problema na realidade é competência legislativa. É uma questão de poder em última instância, que é objeto da Constituição. E aí, por isso, cabe, em tese, o recurso extraordinário, o que está lá no artigo 102, inciso 3º. Aqui vale a gente lembrar o seguinte: no Brasil, a gente tem uma federação construída às avessas. A gente quis copiar o modelo dos norte-americanos, mas os norte-americanos partem, inicialmente, de 13 colônias, que eram ligadas, cada uma delas, diretamente à metrópole, mas que eram autônomas, genuinamente autônomas, independentes entre si. E aí partem de uma discussão para instituir uma federação. Aqui no Brasil, não. A gente vai copiar o que os americanos fizeram, parte de um Estado unitário para daí construir uma federação. E a gente vive até hoje com a impressão de que a União manda mais do que os Estados, que os Estados, por sua vez, mandam mais do que os municípios. Mas não é bem essa a ideia do federalismo. Em um federalismo construído com clareza, os entes federativos todos, eles têm competências distintas entre si. Não é que um manda mais do que o outro. São esferas de poder diferentes entre si. E aí é por isso que essa quarta hipótese aí dá ensejo aí a recurso extraordinário, tá certo? E o recurso especial, professor? As hipóteses estão lá no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, nosso slide aí 36, tá certo? Recurso especial, artigo 105, inciso 3º. Cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar recurso especial naquelas causas decididas também em única ou última instância. Então a gente também tem uma necessidade de esgotamento das vias ordinárias aqui, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, primeira hipótese, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, se a decisão recorrida contraria a legislação federal, lembrando que tratado federal ingressa no nosso ordenamento com força de lei federal, quando segue o trâmite previsto na própria Constituição Federal. Então, na prática, nós estamos diante aí de norma com status de legislação federal. Se contraria ou nega vigência a dispositivo da lei federal ou de tratado federal, cabe recurso especial. Quando julga válido ato de governo local, contestado em face da lei federal, cabe recurso especial, ou então quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Dois tribunais olham para a mesma legislação federal
e atribuem interpretações diferentes. Veja, lá no seu tribunal, o tribunal fala sobre um dispositivo da legislação federal, decide contra você. Mas aí você encontra um outro tribunal de justiça ou regional federal que, olhando para o mesmo dispositivo da legislação federal, dá uma decisão que é mais benéfica ao seu cliente. Aí você configura dissídio jurisprudencial e dá ensejo aí ao cabimento de recurso especial. Por quê? Porque a ideia, veja, é um único país. Que então a legislação federal ela seja interpretada de uma forma que seja coerente para todo o país. Né? Eu atuo agora, para vocês terem uma ideia, em um caso interessante que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal daí, mas que é relativo a uma questão de interesse de transgêneros lá, cirurgia de transgêneros. O Tribunal do Paraná nega a cirurgia, falando que deve valer o contrato firmado entre as partes, que isso é uma questão meramente estética e tudo mais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em todas as decisões proferidas nos últimos 2 anos aí, diz que o transgênero tem direito à cirurgia, porque é uma questão de dignidade, que prevalece sobre o contrato, sobre normativas da ANS e tudo mais. E veja, a Constituição, afinal de contas, é uma só. Então a gente também tem essa possibilidade na prática aí de tentativa de recurso extraordinário, demonstrando que existe dissídio jurisprudencial. É o mesmo dispositivo da Constituição Federal, um tribunal tem aplicado de uma forma, outro tribunal tem aplicado de outra. Afinal de contas, qual que é a interpretação correta da Constituição Federal? É um país só. Isso vale para a legislação federal e está, inclusive, expressamente colocado na Constituição Federal, na linha C do inciso 3º do artigo 105. Afinal de contas, qual que é a interpretação correta? Né? E lembrando aqui, a gente vai aproveitando durante a aula para ir aprofundando algumas coisas, né? Sempre tem espaço para o exercício de interpretação e tudo mais. Veja, a Constituição Federal estabelece como direito social o direito à alimentação, por exemplo. O que é a alimentação? Existe espaço para interpretação. Se der uma ração lá para o cara e isso for nutricionalmente suficiente, está garantido o direito social à alimentação ou não? Se ele não for vegetariano, ele tem direito de comer proteína de origem animal de vez em quando também ou não? O direito à alimentação inclui ou não sobremesa? Ah, professor, mas isso é um negócio meramente teórico, não tem o menor interesse prático. Imagina de jeito nenhum. Você imagine se você pensar na merenda nesse contexto do direito social à alimentação. Inserir ou não um suquinho lá ou uma sobremesa faz uma diferença econômica e social também gigantesca. E a Constituição não esclarece isso até o último detalhe. É controverso e é passível de exercício hermenêutico, não tem a menor dúvida disso. A Constituição fala do direito social de moradia. O cara que mora na favela, ele tem o direito dele à moradia atendido ou não? Pode ser imóvel alugado? Ou precisa ser imóvel próprio? Mas veja, o tamanho dos problemas que a gente tem e o espaço que a gente tem para interpretação, né? Tem muita coisa para a gente construir em direito, né? Bom, vamos seguir adiante aqui. Requisitos. Lá, indo então para o Código de Processo Civil a partir do artigo 1029. O que o Código de Processo Civil estabelece aí como requisitos? E isso também é encadeado aí à própria Constituição Federal, tá? Primeiro, a exposição do fato e do direito. Isso é um requisito comum aos recursos, né? Por que é que você está se valendo da via recursal? Aconteceu isso, aquilo no julgamento que foi assim, assado. A exposição do fato e do direito. A demonstração do cabimento do recurso interposto aqui no recurso especial e no extraordinário. É extraordinário, é com fundamento no artigo 102, inciso 3º, qual a linha exatamente? É recurso especial? Fundamento no artigo 105, inciso 3º, qual a linha lá da Constituição Federal? E as razões aí do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, ou seja, o exercício da dialeticidade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Tá certo?
Aqui eu queria dizer uma coisa que é muito mal compreendida, até nas cortes superiores, para falar a verdade, os caras fazem uma força para não compreender bem, que é essa exposição do fato e do direito. Ô professor, mas eu posso ter recurso extraordinário, recurso especial com exposição de fato, com questões de fato? Bom, para mim parece que é evidente. Nós não estamos tratando de controle abstrato de constitucionalidade. O que você não pode exigir das cortes superiores é reexame de elementos de prova. Professor, mas como que eu vou expor fatos sem que eles precisem reexaminar os elementos de prova? Você vai se valer dos fatos afirmados no acórdão recorrido. Então você vai utilizar da fundamentação do acórdão recorrido para fazer a sua exposição de fato no recurso especial, no recurso extraordinário. Ah, mas nem sempre eles aceitam. É verdade, porque a gente tem uma desgraça chamada, perdoem o palavrão, mas é assim mesmo que vai, né? Nós temos uma verdadeira dificuldade enorme com a tal da jurisprudência defensiva, que na realidade é ofensiva do mínimo bom senso, né? É claro que o direito, nesses casos, está referido a um determinado fato, porque não é um exercício meramente consultivo. De novo, não é controle abstrato de constitucionalidade. É óbvio que existe um fato de fundo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é não pretender que se reexamine prova para dizer, olha, o que se afirmou sobre os fatos no tribunal de justiça, de origem, não sei o que, está equivocado porque contradiz as provas. Aí não, porque não é para isso que serve essa via recursal. Ou seja, você vai trabalhar com os fatos afirmados na fundamentação do acórdão recorrido, tá certo? Isso é um ponto bastante importante, a gente tem que tomar cuidado com isso quando faz nossos recursos especiais extraordinários, e vou dizer para vocês, eu faço até que bastante, e a gente realmente tem uma dificuldade desgraçada, porque parece que qualquer coisa esbarra na bendita da súmula 7 do STJ, na equivalente dela lá do STF. Então, se a gente faz tudo certo, ainda tem dificuldade, imagina quanto faz errado, né? Bom, ainda como requisitos, o esgotamento das vias ordinárias, nós já falamos disso, né? O pré-questionamento da matéria. Lembrando que o pré-questionamento da matéria não basta que a gente tenha alegado a matéria. É necessário que o tribunal de origem tenha tratado do dispositivo da legislação federal, ou de tratado federal, ou da Constituição Federal também. E se não tratou? Oposição de embargos de declaração. E aí a gente vai ver, nós vamos tratar hoje ainda de embargos de declaração, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso lá nos embargos de declaração. Mas aqui já, se opôs os embargos de declaração alegando e demonstrando a omissão, foram rejeitados os embargos de declaração, nas razões do seu recurso especial, do recurso extraordinário, você tem que informar a oposição lá na origem dos embargos de declaração, reafirmar a existência e a ilegitimidade dessa omissão sobre aquele determinado dispositivo da legislação federal ou da Constituição Federal. É o reconhecimento da ilegitimidade, da existência da omissão e da sua ilegitimidade que vai configurar o tal do pré-questionamento ficto aí e vai dar ensejo ao conhecimento do seu recurso especial ou do recurso extraordinário, conforme o caso, tá certo? E ainda especificamente em relação ao recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral da matéria, nós já vamos tratar disso em seguida também, tá bom? A tal da repercussão geral. Porque, vejam só, antes aqui um pouquinho, a Constituição Federal exige a demonstração de repercussão geral como requisito aí de admissibilidade de recurso extraordinário desde dezembro de 2004, quando veio a emenda 45, que é conhecida como reforma do Poder Judiciário. Mas ela não estabelece parâmetros claros para dizer o que é a repercussão geral. Isso vai estar lá no artigo 1035 do Código de Processo Civil, nós já vamos tratar disso. Antes, ainda que no Código de Processo Civil, prazo, professor, do recurso especial do recurso extraordinário, 15 dias úteis também, tá bom? Lembrando que aplicam-se aqui as duplicidades legais, Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, aquela possibilidade de, em autos físicos, advogados diversos, de escritórios diversos que representam a elites consortes também terem prazo em dobro. Não é o nosso caso aqui no Paraná, que tudo tramita em meio eletrônico, né? Tá bom? É necessário preparo, e aqui a gente tem que lembrar o seguinte,
No recurso especial, no recurso extraordinário, você tem que recolher as guias de preparo relativas aos atos do tribunal na origem e também no destino. Então você tem atos do tribunal, se a gente estiver falando de Justiça Estadual do Paraná, por exemplo, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, relativo a recurso especial, a recurso extraordinário, e aí você tem guias de custas lá do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal também. Então tem que recolher todas para o preparo estar aí feito de maneira adequada, lembrando que incide também o artigo 1007, se houver aí deficiência no preparo, deve haver intimação para que haja complementação ou comprovação, aí sim, sob pena de desconhecimento do recurso, tá bom? De inadmissibilidade do recurso. O código fala de desconsideração ou então da viabilização de correção de erro formal, meramente formal, quando não houver uma inviabilização técnica mesmo de conhecimento do recurso, uma falta de assinatura, alguma coisa assim, mas lembrar que a gente tem a bendita da jurisprudência defensiva. Ou seja, depende muito da boa vontade do ministro lá, e a gente tem uma série de exemplos aí de considerar qualquer coisa erro grosseiro, supostamente não passível de correção. Eu trouxe até umas decisões aqui para vocês verem isso, tá bom? É possível a atribuição de efeito suspensivo, mas em regra não tem efeito suspensivo. Em regra, não tem efeito suspensivo. Professor, alguma vez recurso especial, recurso extraordinário vai ter efeito suspensivo legal? Naqueles casos de julgamento de IRDR. Então, recurso especial, recurso extraordinário interpostos contra julgamento de IRDR, lá no tribunal de origem, eles têm um efeito suspensivo legal. Mas isso é extremamente excepcional. Em regra, recurso especial, recurso extraordinário não tem efeito suspensivo. Incide lá a regrinha do artigo 995, a interposição do recurso não impede a eficácia não inviabiliza a eficácia da decisão recorrida. A atribuição de efeito suspensivo depende de demonstração de probabilidade e também de risco de dano ou de ineficácia, esse tipo de coisa, tá certo? Quando no julgamento, no Tribunal de Apelação, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, houver, em tese, ofensa à Constituição Federal e também à legislação federal, ou melhor dizendo de maneira mais técnica um pouco, quando for hipótese de cabimento de recurso extraordinário e também de recurso especial, segundo a Constituição Federal, a interposição será conjunta, você vai protocolar os dois ao mesmo tempo, que configura aí exceção àquele princípio da unirrecorribilidade, tá certo? E existe aqui uma ideia de fungibilidade ou de conversibilidade, está lá nos artigos 1032 e 1033. Quando você tem recursos, tem a interposição de um recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça falou, olha, isso aqui na verdade é ofensa à Constituição Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar. Ao invés de negar o conhecimento, o que o Código de Processo Civil diz que deve ser feito é encaminhar o recurso à Corte Superior, ao Supremo Tribunal Federal, que aí vai, entendendo que a questão é mesmo constitucional, julga lá. Se entender que não, que a questão é relativa à legislação federal, manda de volta para o Superior Tribunal de Justiça, que daí tem o dever de julgar. E se a gente tem recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal fala, olha, que a ofensa na verdade é só reflexo, a questão na realidade é de legislação federal, teria, segundo o Código de Processo Civil, o dever de encaminhar ao Superior Tribunal de Justiça, que nesse caso não poderia mandar de volta, manda quem pode mais, né, e obedece os demais, e obedecem os demais todos, que então teria o dever de julgar. Professor, por que isso está no Código de Processo Civil? É porque a gente tinha, e desgraçadamente a gente continua tendo, tá? Mas a gente tinha umas coisas completamente absurdas. Por exemplo, você tinha um julgamento com ofensa ao devido processo legal. Interpunha recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça falava, olha, isso aqui no fundo é uma questão de constitucionalidade. Não de ofensa lá muito à legislação infraconstitucional. De maneira que eu nego conhecimento ao recurso especial.
E aí depois, porque no caso de interposição conjunta, primeiro vai aí ao Superior Tribunal de Justiça, depois, caso necessário ainda, vai ao Supremo Tribunal Federal. Depois ia ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal dizia assim, olha, a ofensa à Constituição é meramente reflexa, não cabe recurso extraordinário. Ninguém cuidava desses troços mais ou menos importantes, assim, sabe? Do tipo, devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Acredite você se quiser. Se você não acreditar, depois você pode até me mandar mensagem aí que eu te mando umas decisões da época que mostram exatamente isso. Eu estudei isso um tanto na época porque fui autor de um capítulo sobre devido processo legal em um livro sobre princípios do processo civil brasileiro, que foi organizado pelo professor Bruno Ruzon e que concorreu lá em 2013, 2014, por aí, ao prêmio Jabuti, inclusive, tudo mais. Eu escrevi falando exatamente desse problema, tá certo? Bom, o regime de repercussão geral. Veja, se você estiver cansado já, dá uma pausa aí e tudo mais. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque é o ponto mais alto dessa aula, né? Recurso especial, recurso extraordinário. Mas qualquer coisa, você dá uma pausa aí, toma uma aguinha, toma um café e em seguida volta, tá certo? Seguindo aqui, o regime de repercussão geral, lembrando aquele que está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, desde a emenda 45 de 2004. O que é, segundo o regulamento que traz agora o artigo, se não me falha muito a memória, 1035 do Código de Processo Civil, mas confira aí no seu vademecum, por favor. O que é a tal da repercussão geral? É um interesse transsubjetivo da matéria. É a demonstração, e isso é ônus argumentativo da parte recorrente. Não é de ofício que isso é verificado. Não, a parte recorrente deve demonstrar, é o ônus argumentativo dela. É a demonstração de que existe um interesse social de que o Supremo Tribunal Federal esclareça qual que é a interpretação correta sobre aquele determinado aí dispositivo da Constituição Federal. Ou então que resolva aquela questão nas hipóteses aí de cabimento de recurso extraordinário, tá certo? São aquelas questões que têm uma altíssima relevância do ponto de vista econômico, ou então político, ou então social, ou mesmo jurídico. E que então ultrapassem o mero interesse das pessoas em litígio. Podem ser questões que se estabeleçam em uma multiplicidade enorme de processos. Por exemplo, correção do FGTS, esse tipo de coisa. Como pode ser uma questão de pouquíssimos processos, por exemplo, requisito para abrir um partido político, mas que tem uma repercussão geral porque dizem respeito à possibilidade de representatividade das pessoas no jogo político e tudo mais. Existe, segundo o Código de Processo Civil, presunção de repercussão geral, quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante até então, ou então quando ela reconheça a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal. Lembrando aqui, só para fazer parênteses, que no exercício do controle difuso de constitucionalidade, o Código de Processo Civil também tem um procedimento para a declaração de inconstitucionalidade, que é o incidente de declaração de inconstitucionalidade. Vocês vejam lá depois, tá certo? Tá bom? Havendo declaração de inconstitucionalidade, então há uma presunção de repercussão geral. E também vale lembrar que, havendo o reconhecimento de repercussão geral, há uma determinação do Código de sobrestamento dos processos que tratam da mesma questão. A ideia é que o Supremo Tribunal Federal resolve e depois a mesma decisão seja aplicada para todos os processos que tenham a mesma discussão, e aí do momento em que se determina em cada processo o sobrestamento, a parte interessada tem 5 dias até para pleitear que seja reconhecido o distinguishing, ou seja, que o recurso dela ou a ação dela não trata exatamente da mesma questão, mas de outra possivelmente. Como exemplo aqui, dá para falar o seguinte: discutia o Supremo Tribunal Federal sobre cesta do SUS, sobre, na verdade, sobre o dever do governo de custear tratamentos e medicamentos de alto custo que não fizessem parte já da cesta do SUS, né? E tinha quem tivesse ação aí pedindo vaga em UTI que acabou sendo sobrestada, mas vaga em UTI já faz parte da cesta do SUS, então a discussão era diferente,
necessidade de se arguir o distinguishing e aí então de solicitar que seja dado prosseguimento ao feito, a decisão sendo negativa, o processo estando aí no primeiro grau de jurisdição, cabe agravo de instrumento, estando no tribunal, cabe agravo interno. Tá certo? Vamos lá ver aí 5 decisões das nossas cortes superiores nesses recursos aqui especial extraordinário para ajudar a gente a entender um pouco na prática o que tem surtido mais interesse, problema aí, tá? Primeira, decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em um agravo regimental em reclamação. Abril agora de 2020 o julgamento, tá certo? Vai dizer o seguinte, olha, que vai falar do artigo 1030, parágrafo 2º, nós vamos tratar disso de novo quando a gente tratar de agravo em recurso especial, recurso extraordinário, mas já vamos até adiantar, né? Se a negativa, porque aqui tem um detalhe que é importante da gente falar de procedimento ainda, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário são interpostos na origem e ficam sujeitos ao exame de admissibilidade na origem também. Então eles são interpostos para o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. Professor, onde que eu vejo isso? Regimento interno de cada tribunal. Tá certo? No regimento interno de cada tribunal. E aí vai ser feito um exame de admissibilidade. Se o exame de admissibilidade for negativo, cabe, como regra geral, o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, conforme o caso, nós vamos tratar já deles. Todavia, o artigo 1030, parágrafo 2º, diz que se a negativa de segmento for precedente de caráter vinculante qualificado dessas cortes superiores, ou seja, entendimento firmado em regime de repercussão geral ou no julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo, o agravo que cabe não é o do 1042, é o agravo do 1021, o agravo interno. Qual a grande diferença, professor? É a seguinte, o agravo do 1042 é julgado lá na corte de destino, o agravo do 1021 é julgado pelo pleno ou pelo órgão especial do tribunal de origem. Tá certo? Você não consegue subir até a corte superior se o fundamento da negativa aí for entendimento firmado no regime de repercussão geral ou no julgamento de recurso repetitivo. É de constitucionalidade muito controversa isso. Até faz sentido com essa sistemática de precedente que nós já tratamos aí, que estão tentando instituir, mas é de constitucionalidade muito controvertida. De toda forma, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou isso, não estava tratando exatamente da questão da constitucionalidade propriamente dita, não era um exercício de controle concentrado nem nada, mas falou, olha, o recurso que cabe é o agravo interno, isso é em agravo regimental numa reclamação relatada aqui pela ministra Rosa Weber, tá certo? Então aí, em princípio, uma impressão de constitucionalidade dessa sistemática, tá bom? Mais um entendimento aqui, agora do Superior Tribunal de Justiça, relatado pela ministra Nancy Andrighi, em junho de 2020, para dizer que a competência do Superior Tribunal de Justiça para conceder efeito suspensivo a recurso especial, ela só inicia com a admissão do recurso especial lá no Tribunal de Origem. Que até o momento dele ser admitido não tem competência o STJ para tratar como regra geral aí da atribuição ou não de efeito suspensivo. Professor, se eu precisar muito, estiver diante de uma situação completamente teratológica, essa mesma decisão diz, olha, aí é por medida cautelar proposta lá no Superior Tribunal de Justiça e tem que ficar demonstrado uma situação absurda. Tem que demonstrar o periculum in mora, o fumus boniuris e também o profundo absurdo da situação, tá certo? Uma outra decisão também do Superior Tribunal de Justiça, também de junho de 2020, essa relatada pelo ministro Mauro Campbell Marques, que vai falar aqui da divergência jurisprudencial, lembra? Quer demonstrar divergência jurisprudencial? Olha os requisitos todos aqui, depois vejam com calma. Você tem que juntar certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma. E a autenticação pode ser
suprida aí pelo próprio advogado, declaração pelo advogado de que corresponde ao original. Citação do repositório oficial de onde tirou. Então aqui foi simplesmente tirado do site e tudo mais. Há uma discussão enorme em torno disso aí atualmente. É melhor tomar cuidado com isso, tá? C. Cotejo analítico entre o seu caso e o caso paradigma, ou seja, não adianta só colocar ementa lá. Não satisfaz. Você tem que pegar a fundamentação, os pontos que aproximam de fato e de direito o seu caso e o caso paradigma e demonstrar isso na sua argumentação. E ainda a indicação dos dispositivos de lei federal que demonstram a interpretação diferente, ou seja, não basta ter interpretação diferente. É necessário que essa interpretação diferente gire em torno dos mesmos dispositivos de legislação federal, tá certo? O que eu tinha falado aqui da desconsideração de erro formal, veja, o Código de Processo Civil de 2015 diz que quando o prazo para interposição de recurso tiver sido retardado por feriado local, o feriado local deve ser demonstrado no momento de interposição do recurso. Olha, o STJ falando em junho de 2020 isso. Se não houver comprovação no momento da interposição, é intempestivo o recurso. E esse é um vício considerado não sanável para aqueles recursos interpostos depois dessa decisão aí de junho de 2020. E vou te falar uma coisa, do tipo assim, carnaval é feriado local, não é feriado nacional. Pensa bem. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Esse é considerado um vício não sanável pelo Superior Tribunal de Justiça, por absurdo que isso seja, tá ok? E uma última decisão aqui no sentido de que aquilo que é sanável é vício meramente formal, que se houver um vício aí de fundamentação no próprio recurso, de exercício de dialeticidade, que isso é um vício não sanável, decisão de setembro de 2019, publicada aí em outubro, no início de outubro de 2019, decisão lá do STJ. Então, assim, faltou dialeticidade e tudo mais, não incide o parágrafo único do 932 lá, de concessão de prazo para correção do vício, nem nada disso, tá certo? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, a gente volta para vídeos aí mais leves um pouco, para tratar dos demais recursos que dizem respeito ainda à dinâmica procedimental nas cortes superiores, tá certo? Em seguida, a gente volta com esses outros vídeos, tá bom?